Fala galera, beleza? Sou o professor Cleber Francisco e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Na aula passada nós estudamos sobre expressões algébricas, beleza? Então vamos ver aqui. Em uma certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos, iguais a isso nessa loja, beleza? Então vamos pensar nessa questão. Ele colocou o preço do livro em uma variável, então ele não disse o preço, beleza? De X reais. E o preço do caderno em outra variável, foi Y reais, beleza? Caio comprou 5 livros e 8 cadernos. Então a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio vai ser 5x, que foi 5 livros, mais 8y, que foi 8 cadernos. Beleza? Bem simples. Mas se eu perguntasse, e se eu atribuísse valores? Então, se o livro custasse R$17 e o caderno custasse 12, quanto Caio teria pago? Então agora ficou mais simples, a gente só vai atribuir. Onde tem x eu vou trocar por 17 e onde tem y eu vou trocar por 12. Beleza? Então aqui nós conseguimos achar o valor total pago por Caio com esses valores do livro e do caderno. Beleza? Então vamos lá. Montando aqui a expressãozinha, ficou 5 vezes 17 mais 8 vezes 12. A gente aprendeu que a multiplicação ela vai ter prioridade. Então vou fazer a multiplicação do 5 vezes 17 e depois do 8 vezes 12 e juntar esses valores, beleza? Então 5 vezes 17 fica quanto? Começa multiplicando todos os algarismos que estão embaixo por todos os algarismos que estão em cima. Então 5 vezes 7, 5 vezes 7 dá quanto? Dá 35, lembra? Então 5 vezes 7 dá 35, é 30 mais 5. Eu coloco essa unidade lá, o 5, e passo o 3 para a próxima ordem, beleza? E agora eu continuo a multiplicação. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu adiciono o valor que veio da ordem anterior. Então fica 5 vezes 1, que dá 5, mais 3 dá 8. Então 5 vezes 17 vai dar 85. Tranquilo? Então, vamos ver agora 8 vezes 12. 8 vezes 12, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Bem simples, isso aqui vocês já dominam. 8 vezes 2 dá 16. 16 é 10 mais 6. Então eu escrevo 6 e coloco 1 na próxima ordem. Beleza? E agora eu continuo. 8 vezes 1, que dá 8. Mais 1 dá 9. Tranquilo? Então, 5 vezes 17 mais 8 vezes 12 é igual a 85 mais 96. Então agora nós vamos efetuar a adição. 5 mais 6 dá 11. 11 é 10 mais 1. Então eu coloco 1 e vai 1 para a próxima ordem. Beleza? E agora eu tenho 8 mais 9. 8 mais 9 dá 17. 17 com 1 que veio da ordem anterior dá 18. Então 181. Então nesse caso, considerando que o livro valesse R$17 e o caderno R$12, quanto Caio teria gasto? Ele gastou R$181. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Qual é a expressão algébrica que você escreve para representar a área da figura a seguir? Então nesse caso aqui, nós temos um retângulo, está dividido em 4 partes, e é x, e verticalmente dividido em 3 partes, que é o y. Beleza? Então, ele quer saber qual a expressão algébrica que representa a área desse retângulo. Então, para a gente perceber, a gente precisa saber quantos x tem ali. A gente contou, tem 4x, e da mesma forma o y. Então, ali nós temos 4x e quantos y? 3y. Beleza? E agora, como é que a gente faz esse produto? A base vezes a altura. Que a minha base é 4x e minha altura é 3x. A gente faz 4x vezes 3y. A gente começa multiplicando a parte numérica com a parte numérica. Depois a parte literal com a parte literal. As variáveis. Beleza?
Então, 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. E x vezes y? X vezes y fica xy. Não são valores. Então, a resposta, o monômio que representa a área dessa figura é 12xy. Beleza? Bem simples. E agora, nessa questão aqui? Calcule o valor numérico na forma decimal da expressão algébrica quando x for igual a 4. Então, ele está dando uma expressão e ele quer saber o valor que esteja na forma decimal, tá? Quando x for igual a 4. Beleza? Então, onde tem x, eu vou trocar por 4. Então, aqui nós fica 1 sobre 4 menos 4 mais raiz de 4. Beleza? E por onde é que eu vou começar? Vou começar por essa raiz, para eliminar logo ela. Beleza? Então, aqui fica raiz de 4. Raiz de 4 é quanto? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? Ah, com certeza você já respondeu esse número aí. Mas vamos decompor. Vamos considerar que não fosse 4, fosse qualquer outro número. Então aqui nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Beleza? Eu vou dividir o 4 por 2, que dá 2. 2 por 2, que dá 1. Chegou em 1, para, né, professor? Isso mesmo. Então eu consigo escrever o 4 como 2 vezes 2. Beleza? Então, 2 vezes 2 dá 4, a raiz de 4 é 2. Tá certo? Então, agora lá, eu já substituo. Então, 1 sobre 4 menos 4 mais raiz de 4 é igual a 1 sobre 4 menos 4 mais 2. Então, já troquei a raiz por esse 2. Então, aqui nós temos uma fração, subtraindo 4, adicionando 2. Eu posso fazer primeiro essa operação entre o 4 e o 2, beleza? Então fica menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 dá quanto? Então vamos pensar o seguinte. Se você está devendo R$4 e pagou 2, quanto é que você vai ficar devendo ou quanto sobrou? Nesse caso, você vai estar devendo R$2. Então fica menos 2. Beleza? Então agora, simples. Nós temos 1 sobre 4 menos 2. Como é que a gente faria dessa forma? Como é que a gente faria para resolver isso aqui? Se vocês tentarem pensar um pouquinho, vocês podem perceber, se eu transformar um 1 em 100, vamos transformar um 1 em 100, fica 100 dividido por 4, fica 25. O 2, obviamente, vai ter que ser transformado em 200. Fica 25 menos 200. Professor, 25 menos 200, eu posso fazer 200 menos 25 e dá 175. Está negativo, fica menos 175. Tirando o 100 que eu coloquei, fica 1,75. Então, viu como é fácil resolver de cabeça? Mas, vamos ver como a gente faria o passo a passo da subtração dessas frações. Como é que a gente faria? 1 sobre 4 menos 2. Lembrando que todos os números têm um denominador 1, que ele não precisa escrever. Tranquilo? Então, o 1 ele está ali, mas nem sempre eu vou precisar escrever ele. Como é que eu vou fazer? Denominadores diferentes. Lembram? Quando os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, ou apenas um múltiplo qualquer. Então, se eu quero tirar um múltiplo qualquer, eu simplesmente multiplico os meus denominadores e o que eu faço na minha fração, embaixo, nos meus denominadores, automaticamente eu terei que fazer em cima para que não altere o resultado. Então, nesse caso, se eu multiplicar 4 vezes 1, eu vou ter um múltiplo de 4 e um múltiplo de 1, não é verdade? Então, ficaria 1 sobre 4 e agora eu vou colocar o 4, que está na primeira fração, para transformar em 4, eu multipliquei por quem? Não alterou. Então, em cima também não altera, continua 1. Agora, no 2 ali, o 1, para que transforme em 4, eu multipliquei por quem? Eu multipliquei por 4. Se eu multipliquei por 4 na minha segunda fração, eu vou ter que multiplicar em cima também, essa mesma fração, ok? Então, fica 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2, 4 vezes 2 dá 8, com menos fica menos 8. 1 menos 8. Então, 1 menos 8 fica quanto? Eu tenho 1, tenho R$1, e eu vou fazer uma dívida de R$8. Quanto é que eu vou ficar devendo? Então, 1 menos 8 dá menos 7, eu vou ficar devendo R$7. Então, aqui a gente chegou nessa fração, menos 7 sobre 4. Lembra que uma fração é uma divisão? E a questão, ela quer na forma decimal.
Se ela não tivesse pedindo na forma decimal, eu já poderia considerar isso aí como uma resposta em forma de fração. Mas se ela quer na forma decimal, então nós temos que fazer essa divisão, beleza? Lembrando que uma fração é uma divisão. Então vamos dividir aqui, menos 7 sobre 4. Se eu estou dividindo um número negativo por um positivo, a resposta automaticamente vai ser negativo. Então eu já coloco o sinal lá e agora eu faço a divisão normalmente. 7 dividido por 4, quantas vezes 4 cabem dentro de 7? Só cabe uma vez, não é? 4 mais 4 já dá 8, já passou. Então só cabe uma vez, realmente. Então eu coloco o 1. E agora eu multiplico voltando, para conferir o meu resto. 1 vezes 4, fica 4, e eu passo para lá, fica menos 4. Beleza? 7 menos 4, 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. E agora, pessoal, o que é que eu faço? Como ele quer na forma decimal, vou ter que continuar essa divisão. E o que é que eu faço para continuar? Lembram que a gente tem que colocar um zero ali? Então, eu vou colocar esse zero. O que é que eu faço lá no meu quociente? Automaticamente, eu teria que colocar uma vírgula. Beleza? Então, como vocês estão vendo aí, tem um zero e foi uma vírgula. Então, eu continuo a divisão, como se eu tivesse 30 dividido por 4. Quantas vezes 4 cabem dentro de 30? Então, vocês vão lembrar dos múltiplos, ok? Eu sei que 7 vezes 4 dá 28. Então, cabe em 7 vezes. Beleza? Cabe em 7 vezes porque se eu colocar mais um 4, fica 32, já passou. Já passou, então não serve, só serve 7 vezes. Então o resultado que eu colocar ali é 7. Beleza? E agora eu multiplico voltando para conferir o meu resto. 7 vezes 4, 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá quanto? Dá 2. A divisão encerrou? Não, ainda tem resto, então eu posso continuar. O que é que eu vou fazer? Lembra do zerinho que a gente adiciona? E a vírgula, precisa acrescentar? Não, não vai acrescentar mais vírgula, porque aquela primeira já serve para todas as outras, beleza? Então eu acrescento zero e continuo a divisão. Então 20 dividido por 4, quantas vezes 4 cabem dentro de 20? Então vocês vão lembrar que 4 cabem dentro de 20 5 vezes. Então essa é a resposta. Multiplicando e voltando, 5 vezes 4 fica 20. 20 menos 20 dá 0. Zerei o meu resto, então agora eu já tenho minha resposta. Perceberam que chegou no mesmo resultado se eu tivesse feito de cabeça? Então quer dizer que da outra forma seria bem mais rápido. Tranquilo? Se eu tivesse trocado 1 por 100, dividido por 4 daria 25, e o 2 por 200, então 25 menos 200 fica menos 175. Como eu vou voltar agora para o número natural, tirar o 100, ficaria menos 1,75. A mesma resposta. Beleza? Então aí está o resultado dessa expressão na forma decimal, quando x for igual a 4. Agora eu quero que vocês pratiquem em casa se o x fosse outro valor. Escolha aí se o x fosse 5, se o x fosse 6, ok? Então, cada valor diferente, vou obter uma resposta diferente, obviamente, não é? Então, vamos seguir aqui. Então, nessa questão aqui, Núbia dividiu um monômio, que a gente aprendeu no aula passada, que é um monômio, pelo outro monômio. Então, ela dividiu 60x elevado à sexta potência y ao cubo pelo monômio menos 12 x elevado à quarta y elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Ao resultado obtido dessa divisão, ela adicionou o monômio 7x ao quadrado y e obteve m. M é a resposta que ele obteve. Qual o monômio m? Ele quer saber qual o resultado dessa expressão. A gente armaria essa operação da seguinte forma: 60x elevado à sexta, y elevado à terceira, dividido por menos 12, x elevado à quarta, vezes y elevado à segunda. Beleza? Mais 7x elevado ao quadrado, vezes y. Beleza? Então, observem aí nessa questão que ficou da seguinte forma. Primeiro, eu vou realizar a divisão, claro. Que eu tenho multiplicações em frações. Só que vocês não estão vendo o sinal de multiplicação porque vocês não precisam colocar quando tem um número e letras. Não precisa colocar um sinal de multiplicação ali, pois já subentende que ali tem uma multiplicação. Beleza? Então aqui, se eu separar essas minhas frações, perceba que eu organizei as bases, então x, x, y, y, e número em número. Beleza? Então eu organizei, é como se acontecesse essa multiplicação de fração. Só que agora vai ficar bem mais simples.
Vou dividir 60 dividido por 12. Quantas vezes 12 cabe dentro de 60? Lembre que ali, ó, o 12 está negativo. Então, a minha resposta vai ser negativa, automaticamente. Ok? Então, quantas vezes vamos pensar? 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60. Então, couberam 5 vezes. Como é negativo, menos 5. Viu como é fácil, simples? Então, vamos agora o x. Eu tenho x elevado a sexta dividido por x elevado a quarta. Lembra lá na aula de potência que a gente viu potência de mesma base? O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, se eu vou repetir a base, eu vou colocar o x. Como é que eu vou subtrair os expoentes? 6 menos 4. 6 menos 4 dá quanto? Dá 2. Então, o resultado dessa fração vai ficar x elevado a 2. Beleza? Bem simples. E a mesma coisa acontece no y. Y elevado a terceira dividido por y elevado ao quadrado, elevado à segunda potência. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Deixe isso bem gravado na sua cabeça. Divisão de potência, as operações. Vejam as propriedades, revejam a aula, pesquise, ok? As propriedades são fundamentais para resolver exercícios. Então aí eu consegui resolver usando só as propriedades. Então vou escrever y e subtrair o expoente novamente. Então 3 menos 2 dá 1. Y elevado a 1 é y, não é? Então aí eu chego nessa resposta. Menos 5x ao quadrado y mais 7x ao quadrado y. Beleza? Perceba que a parte literal é a mesma. Então eu só vou fazer a operação, já que é uma adição, com a minha parte numérica, com meus coeficientes que estão aparecendo. Então eu posso juntar, são termos semelhantes. Beleza? Se eu tenho menos 5x ao quadrado y mais 7x ao quadrado y, perceba, se eu trocar o x ao quadrado y por uma letra qualquer, um b, vou ter o mesmo nos dois monômios, certo? Então seria como se eu estivesse somando menos 5b mais 7b. Aí eu vou fazer a operação simplesmente com meus coeficientes. E como é que a gente faz essa operação? Menos 5 mais 7. Acabou. Menos 5 mais 7, como é que eu vou fazer? Se você está devendo R$5 e paga 7, quanto é que você vai obter de troco? Obter 2. Então fica um valor positivo, não é? Então a resposta, o monômio m dessa expressão é 2x ao quadrado y. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos. Falou!